Brooklyn Bridge, 2016. Estamos aqui congelando, -2, fácil, alguma coisa assim. Estamos aqui, esse visual incrível, olha só. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to. Bom, vamos falar de Nova York. Essa cidade daria uns 5 programas de 20 minutos cada um, de tanta coisa legal que tem para fazer lá. Mas eu vou tentar fazer um resumo do resumo do resumo aqui para vocês. Se você quer ir para estudar inglês, a cidade oferece alguns dos melhores cursos do mundo nesse aspecto. O problema é que eles são muito caros. A cidade tem uns cursos mais baratos, mas aí a qualidade fica bastante a desejar. Para cursos universitários, o mesmo esquema. As universidades de Nova York são difíceis de entrar, mas a qualidade é inigualável. É importante destacar que estudantes de inglês não podem trabalhar com seu visto de estudante nos Estados Unidos. Apenas trabalho voluntário e alguns tipos de estágio são autorizados. Para mim, uma dica de curso é a da Escola de Cinema de Nova York, que é uma das escolas que mais se destacam nessa área no mundo. Os cursos são de direção, atuação, roteiro, direção de arte, edição e por aí vai. Agora, os meus favoritos são aqueles cursos que só Nova York poderiam oferecer. Tem curso de luta de sabre de luz, tem curso para melhoria sexual para nerds. O Banana Skirt Productions oferece cursos para você aprender a dançar a sua coreografia favorita. Tem pirofagia para iniciantes, tem como se tornar um ninja, tem curso de burlesque, curso de fazer utensílios de metal para a sua própria cozinha, freganismo, origami, reality TV e taxidermia. Para morar e se hospedar na cidade, vale a pena destacar que a ilha de Manhattan é o lugar mais caro. Se você vai de férias, é bacana pensar em outros bairros, como o Brooklyn, o Bronx, o Queens. Se você for ficar na ilha, aconselho para você procurar o Airbnb. É sempre mais barato que hotel ou que hostel. Para quem quer trabalhar em Nova York, as áreas que empregam mais são obviamente as mais disputadas e tem candidatos fortíssimos. Mas as áreas são as seguintes: mídias digitais, tecnologia, artes visuais, inovação em web e mobile, modelos fotográficos e de passarela, especialista em bens de consumo, publicidade e propaganda e biomedicina. Nova York, para quem é amante do esporte, sempre oferece várias opções de grandes jogos para se ver. Fique atento apenas nas temporadas, tá? Tem temporadas específicas para cada um dos esportes. Se eu tiver que dar uma dica de 3 jogos para você poder ver, veja um jogo de hóquei no Madison Square Garden, veja um jogo de basquete no Barclays Center, que fica no Brooklyn, e tenta ir no estádio da MetLife, que é em New Jersey, para ver um jogo de futebol americano. Ir para Nova York e não ver o espetáculo da Broadway não é ir para Nova York. Dentre as várias opções de vários espetáculos, eu diria que Rei Leão, Chicago, Something Rotten e Matilda são imperdíveis. Mas se você não tem preferência para nenhum espetáculo específico, no meio da Times Square tem um booth da TKS. E lá, normalmente, no dia, eles fazem promoções específicas para alguns espetáculos. Assim você consegue ver um espetáculo da Broadway sem precisar pagar muito. Agora, se você não gosta de tudo que é básico, Nova York oferece diversas opções de espetáculos que eles chamam Out of Broadway. O dessa máscara aqui que eu mostrei é o Sleep No More. É um espetáculo de mais de 2 horas e meia de duração, que acontece dentro de um hotel de 6 andares. E nesse hotel você vai andando, caminhando e seguindo os personagens, porque eles vão vivendo a história dentro do hotel junto com você. Você tem que usar máscara, não pode falar com ninguém. Se você for em grupo, você ainda é separado dele. Agora, as vagas são poucas e você tem que ficar atento no site do Sleep No More e comprar com antecedência, porque esse espetáculo não é barato. Essa é minha cara de desespero quando eu tenho 1 minuto para falar o que fazer em Nova York. Bom, a primeira dica é divida os seus dias por áreas. Se você vai para a parte norte da cidade, da ilha no caso, faça tudo que tem lá no mesmo dia. Se você vai para o Brooklyn, por exemplo, para fazer a ponte, faça tudo que tem em volta do Brooklyn. Se você vai para a parte sul da ilha, para visitar a Estátua da Liberdade, por exemplo, faça tudo que tem no sul. Porque assim você consegue fazer as coisas um pouco mais rápido e consegue aproveitar melhor as regiões da cidade. Entre alguns pontos turísticos imperdíveis, eu ia destacar os seguintes: Empire State Building, Rockefeller Center, Guggenheim Museum, o Met e o Museu de História Natural, que estão entre os maiores do mundo, tá para passar um dia inteiro em cada um deles, o MoMA, o novíssimo Whitney, a Biblioteca Pública de Nova York, a St. Patrick Cathedral, a Estátua da Liberdade
E claro, um passeio pela maravilhosa Brooklyn Bridge. Um dos pontos mais importantes turísticos da cidade é o One World Trade Center, um complexo que agora está terminado, onde existiam as Torres Gêmeas, além da torre de observação, que tem um pôr do sol incrível e ainda um dos elevadores mais rápidos do mundo. Cuidado para quem subir que o ouvido dói, hein? Também abriga edifícios comerciais, um museu sobre o desastre de 11 de setembro e um memorial a todas as vítimas dessa tragédia. Para quem gosta de compras, Nova York está recheada de boas opções, mas a Macy's da 34 é a maior loja de departamentos do mundo e ela tem vários andares para sua diversão. Mas o Brooklyn Night Bazaar, para quem quer fazer uma compra mais alternativa, também serve muito bem. Para quem está pensando num almoço excepcional, o Chelsea Market é a opção. E para chegar lá, vai pelo Highline Park, que é um parque suspenso, totalmente diferenciado, que usa uma linha de trens desativada. Para quem gosta de um roteiro alternativo, vá para Taxi Beach, tire umas fotos no Graffiti Wall e vá para o Sunset Park, que é um dos parques que disputa o mais belo pôr do sol da cidade. Coma doces no Peter Pan Donuts e um cachorro quente em Coney Island, no famoso Nathan's. Vá a uma missa na famosa Igreja Batista do Harley. E se está em época de patinação no gelo, o McCarran Park é o mais barato e com menos gente que o Central Park. E não deixe de ir no Lincoln Center, assistir alguma peça, show, exposição. A famosa Juilliard School, assim como o Metropolitan Opera, se apresentam lá. E também o New York City Ballet e a New York City Philharmônica. É uma excelente opção para o seu fim de noite. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa Mundo To Go. Semana que vem a gente se encontra de novo, dessa vez falando de Serra Catarinense, especificamente da cidade de Piratuba e suas águas termais. A gente se vê, obrigado Top Trip Viagens e mais dicas facebook.com/Mundo2Go. Vem na maldade da tinta, eu gosto assim.